Fala pessoal, muitas dúvidas acerca desse caso, um caso polêmico desse jogador de futebol lá da segunda divisão do estado do Rio Grande do Sul. Esse jogador, anteontem, ele foi preso por tentativa de homicídio dentro do campo, por ele ter desferido um chute contra a cabeça do árbitro, depois de ter derrubado o árbitro no solo. Ele ainda chutou esse árbitro e o árbitro acabou apagando ali em campo. Foi preso e aí os alunos me bombardearam de perguntas e eu vou responder para vocês. Vamos lá. Primeira questão. A ação, a agressão de um jogador de futebol dentro de campo, professor Rafael, não estaria acobertado pelo exercício regular do direito? E eu digo sim. A agressão de um jogador dentro do campo, dentro das regras desportivas, está acobertada pelo exercício regular do direito, lá do artigo 23 do seu Código Penal. Trata-se de uma excludente de antijuridicidade ou excludente de ilicitude. Lembre-se que lá no exercício regular do direito, se você praticou uma ação, como por exemplo, o oficial de justiça que adentra a casa da pessoa quando na posse de um mandado judicial, o uso das concertinas, o uso de animal bravio para proteger a sua casa. Tudo isso está cobertado pelo exercício regular do direito e, portanto, não é crime. Lembre-se, conceito de crime, fato típico, antijurídico e culpável, exclui-se a tipicidade ou antijuridicidade, portanto, não é crime. Lembre-se também da teoria de Eugênio Raul Zaffaroni, o grande penalista alemão, lá nos seus tratados de direito penal, na qual ele vai dizer que, de acordo com a tipicidade conglobante, quando você pratica um exercício regular de um direito, ou seja, o direito, o ordenamento jurídico está te autorizando a praticar aquele ato, na verdade não exclui a tipicidade, ou melhor, na verdade não exclui a ilicitude, exclui-se a própria tipicidade, porque seria absolutamente incompreensível, incongruente o direito autorizar uma lesão ou uma ação agressiva dentro de um esporte, como por exemplo o boxe, como por exemplo as faltas no futebol, e você, da mesma maneira, dizer que aquele ato é típico. Portanto, de acordo com a tipicidade conglobante, muito mais moderno, é a que vocês devem adotar aí para concursos públicos mais modernos, para a OAB também. A tipicidade conglobante, ela exclui em alguns casos o próprio fato típico. Então, no caso de uma lesão em um campo de futebol, em que o jogador acerta lá o chute no companheiro e acaba quebrando a perna acidentalmente, foi expulso e tal, houve excludente de ilicitude? Não, houve excludente de tipicidade, de acordo com a tipicidade conglobante de Eugênio Raul Zaffaroni. Mas essa é a teoria moderna. A teoria clássica vai dizer que exclui-se a ilicitude, que é o segundo substrato do crime lá da teoria analítica do crime, você se lembra bem. Mas na pergunta desse jogador lá do Rio Grande do Sul, que deu chute no juiz, não estaria cobertado, Rafael? Eu digo categoricamente não. Neste caso, você saiu por completo de quaisquer bases do direito desportivo. Você subiu um nível, como dizemos, né? Você não está mais acobertado pelas regras do direito. E, veja, fazer falta no futebol apesar de ser ilícito para o futebol, sancionado com cartão vermelho ou cartão amarelo, é autorizado pelo direito desportivo e ficaria então acobertado pela excludente de ilicitude. No caso, não, ele agrediu, ele chutou o juiz. O juiz foi ao solo e imediatamente ele chutou a cabeça do juiz. Portanto, saindo do direito desportivo, não está mais dentro da excludente de ilicitude e está passível de punição penal na esfera comum, e foi o que aconteceu. Veja, ele foi preso corretamente por tentativa de homicídio, levado para a delegacia. Lá foi autuado por tentativa de homicídio. A meu ver, o jogador de futebol, ele tem força nas pernas, ele sabe chutar, e o que ele fez ali com o juiz no chão foi ter chutado a cabeça do juiz, né? Quem melhor que um jogador de futebol não sabe impor uma força no chute a partir de alguma coisa no solo, jogador de futebol. E ele fez isso com a cabeça do juiz. Ele poderia ter matado o juiz sem dúvida nenhuma. Para mim ali está configurado o crime de tentativa de homicídio. E ele foi preso.
Aí a segunda pergunta, ele não deveria ter ficado preso? Porque ontem ele já foi colocado em liberdade. Não, senhores, aí a gente já vai para o processo penal, tá bom? Porque lá no processo penal a pessoa deve ficar presa, deve ir para a audiência de custódia, de acordo com o Código de Processo Penal agora, mas antes as audiências de custódia já traziam a questão regulamentada pelo próprio CNJ e tornada obrigatória para todo o país pelo STF, a audiência de custódia, o juiz deve tomar conhecimento e o preso deve ser levado sem demora ao juiz o mais rápido possível. E isso está lá nos termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional, o Pacto São José da Costa Rica, na qual o Brasil ele é parte e se considera então que é obrigatório levar o preso à frente do juiz. Para quê? Para dizer que o autor do crime não cometeu o crime, não. Apenas para saber se ele deve ser mantido em prisão ou não, se ele deve ser colocado em liberdade e se a forma como foi feita a prisão demandou algum tipo de ilegalidade. No caso ali foi tudo correto, porém é óbvio que a juíza, no caso, percebeu que o réu, que ali, nem réu, o investigado, o autor daquele crime, ele não deve ser mantido em prisão e deve ser a ele concedido a liberdade provisória. E, portanto, não teriam os requisitos da prisão preventiva, não estariam presentes lá do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ele não ofende a ordem pública, nem a ordem econômica, nem a prejuízo à instrução criminal, nem nada que o valha. Portanto, ele foi corretamente colocado em liberdade. Então, fechando, esse jogador, ele não está cobertado pela excludente de ilicitude, do exercício regular do direito, não. Ele cometeu um crime de tentativa de homicídio, a meu ver, sim. Ele foi preso corretamente, porque estava ali em flagrante dentro do campo, sim. E ele foi colocado em liberdade também corretamente, porque não havia os requisitos da prisão preventiva para o caso. É uma pessoa que tem ali, todo mundo sabe quem é, e não, certamente, nesse momento já está totalmente arrependido do que fez, porque a carreira dele certamente acabou. Gostou? São mais dicas como essa, rápidas e curtas, do Descomplica Direito. Eu sou o professor Rafael Retucci. Curte aí, se você não curtiu, comenta, faz a sua pergunta, me fala que outro vídeo, que outro caso você quer assistir rápido, fácil, para que você estude para o direito e também conheça um pouco mais sobre o direito de modo fácil e descomplicado. Valeu, gente! Compartilhe essa tela com alguém que sabe, que está estudando, que gosta do direito e que vai fazer diferença para ele. Salve! Tchau!